No rap, eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí, que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Eu tenho tantas perguntas, eu não sei nem com quem que eu posso tirar minhas dúvidas para avançar nessa matéria. Hoje é sábado, eu tenho que esperar até semana que vem para resolver. Me ajuda! A nova turma pro Enem vai te ajudar. Com o nosso Tira Dúvidas 24 horas, você envia a sua dúvida a qualquer hora do dia. Eu sei que você assiste muitos conteúdos de aulas por dia, muitas dúvidas podem surgir. Foi pensando nisso que o ProEnem separou uma equipe especializada de professores para te ajudar na sua preparação. Aqui você vai ter a disponibilidade total para enviar as suas dúvidas a qualquer hora do dia. Os nossos professores vão te responder por texto, por mensagem e até por áudio. Tá esperando o quê então? Vem pra Turma Enem Pro 360 e mande a sua dúvida pra gente. Estamos ao vivo, estamos online. Me ajuda! É isso aí, galera. Muito boa noite. Estamos aqui, ó, sextou agora com o S de simbora para a última aula, para fechar nossa semaninha abençoada com Geografia 2, para falar um pouquinho sobre urbanização. Muito boa noite para quem já estava aí, para quem chegou agora. Vi que tem gente que disse que não deu tempo de tomar banho no intervalo entre uma aula e outra. Peço desculpas se você vai ficar fedendo mais um tempo, mas não tem problema. Depois você toma o seu banhozinho gostoso para poder sair, caso seja o caso. Ou então, para poder dormir gostosinho, sem acordar com o fedor do próprio corpo, né? O que deve ser algo bastante desconfortável. Gente, na última aula, a gente fechou aquele conjunto de conteúdos sobre espaço rural e agronegócio. E o foco da aula da semana passada foi falar de concentração fundiária, conflitos no campo e movimentos sociais. Dá um print aí, caso você tenha perdido o print do finalzinho da última aula. Foi? Isso aqui é para ajudar vocês, ó. Me ajudar! Tá concretizado nessa imagem. E hoje a gente começa uma sequência de 3 aulas para falar de urbanização, um tema super importante, cobrado com muita frequência, tanto no Enem quanto em vestibulares regionais, vestibulares diversos. E a aula de hoje é para falar sobre conceitos. Eu vou te dar uma espécie de glossário sobre várias palavras que aparecem em questões e que, se você não souber do que elas se tratam, sua chance de acertar aquele exercício vai ser muito menor. Vamos falar sobre crescimento urbano e urbanização, a diferença entre esses dois termos, sítio e mancha urbana, metrópoles, áreas metropolitanas, megalópolis, megacidades e cidades globais. Na semana que vem, a gente vai falar sobre outros termos, sobre processos e problemas urbanos, conurbação, gentrificação, metropolização, segregação socioespacial, tudo isso semana que vem. Hoje, o foco é falar principalmente da diferença entre os principais tipos de aglomerados urbanos, porque o processo de urbanização acontece de maneira diferente em cada um dos lugares do mundo, em épocas diferentes, e ele dá início, dá origem a tipos de aglomerados diferentes. Tá bom? Vamos lá? Começando por um conceito, ou melhor, uma citação da autora Jane Jacobs, que é uma referência no estudo das cidades no mundo. Ela publicou uma obra que é valiosíssima, chamada de Vida e Morte nas Grandes Cidades. E uma parte do texto que está contido ali diz que sem as cidades seríamos todos pobres. Teríamos permanecido na condição de caçadores e coletores nômades, como fomos durante quase toda a história do Homo sapiens. Como assim? O argumento que ela traz no livro é o de que foi a possibilidade de se estabelecer de maneira fixa em um dado local, o que permitiu que o homem pudesse desenvolver
melhora no seu grau de conhecimento através da construção de escolas, desenvolvimento científico, técnico, melhorias sanitárias e em medicamentos, na saúde como um todo, além de uma série de outros processos que não poderiam ter acontecido se nós continuássemos sendo nômades, caçadores e coletores. Portanto, o argumento dela é bastante interessante, claro, é uma super síntese, mas ela desdobra de maneira muito complexa nesse livro, em outras obras também, mas essa é a obra de referência dela, o que faz com que a gente possa concluir que a cidade é uma força geradora, já que no espaço urbano muitos processos podem se desenvolver. Entendido? Aqui, o que eu tenho uma imagem de um lugar bastante famoso. Alguém sabe onde fica? Podem dizer aí, ó, no chat, enquanto eu bebo meu 39º copo de café. Tem um limite para tomar café e não morrer, né? O Vieira um dia postou no Instagram dele essa informação. Não lembro qual é. Espero não ter ultrapassado. Claro que não é muito recomendável que você tome café a essa hora da noite, né? Pô, vou dar uma pausa aqui rapidinho por causa da conexão. Show. Rapidinho a gente volta, segura. Beleza? Vambora, Leandrinho? Vambora? Partiu. Voltamos? Ah, tava curtindo o dinossaurinho pulando aí. Vendo a galera comentando no chat. Vocês mandaram bem, tá? Você viu que virou tipo programa de televisão, né? O que é isso aqui? Resposta já depois dos comerciais, né? Para. Então não foi combinado não, mas acabou que ficou mais ou menos certa essa nossa paralisação. Gente, Manhattan, né? Ilha de Manhattan, Nova York, Central Park. Aqui é um espaço em que você olha e pensa, ah, é um objeto natural, né? Isso aqui é o quê? Ih, ó, é meu telefone que tá aqui, gente. Bonzão. Eu tava mexendo no telefone pra olhar o chat, né? E aí eu larguei ele ali. Eu tô ouvindo uma voz do além, é a minha própria voz atrasada ali no meu celular. Black Mirror. Pois bem, então, eu gosto dessa foto porque ela faz parecer que a gente tem uma área artificial e uma área natural, né? Retomando o que a gente tratou na aula anterior, de Geografia 1, de conceitos geográficos. Mas não, isso aqui é um espaço artificial com aparência de natural. O Central Park é construído pela ação humana e a natureza está muito bem delimitada, domada. Vocês, árvores, só podem se expandir até esse lugar aqui. Dali para frente, o espaço é para o resto das urbanidades. Aliás, isso aqui é interessante porque me lembra do que eu comentei na outra aula também sobre a Floresta Tijuca. O Otto disse a vocês que a Floresta Tijuca era a maior floresta urbana do mundo, né? Hoje ela não é mais. E por quê? Porque ela está encravada num espaço urbano no qual ela não consegue se expandir muito. Já a da Pedra Branca, também no Rio de Janeiro, está numa área mais recente, de ocupação mais recente do Rio de Janeiro, e ela ainda tem espaço para se expandir um pouco. Então as cidades são o exemplo máximo da ação humana sobre a natureza. Você passa por um espaço urbano e tudo que você vê praticamente são objetos artificiais. Cidades são, portanto, paisagens claramente artificiais, onde até mesmo aquilo que parece natural, na maior parte das vezes, não é. Gente, filme do Black Mirror. Pô, é chatão esse filme, Thiago.
Pra quem não viu esse filme do Black Mirror, o Black Mirror é uma série, né, distópica que mostra um futuro que aparentemente é possível de acontecer em pouco tempo, envolvendo tecnologias diversas. Mas esse filme eu achei chatérrimo, porque ele traz aquela experiência imersiva, né, de você definir o final. Eu não quero. Ah, mas é legal, porque no filme você está jogando. Se eu quisesse jogar, eu estaria usando um videogame. Eu quero ter uma experiência passiva, eu quero sentar no meu sofá, botar um play e assistir o filme. Eu quero que você, diretor do filme, diga qual é o final. Eu não quero escolher o final. Então fica aqui meu protesto. Filmes imersivos, pra mim, são o mais absoluto lixo. Não gosto. Achei péssimo esse filme do Black Mirror. Se houver outro com experiência semelhante e eu souber que é do mesmo tipo, não vou assistir. Fica aqui a indignação, em plena sexta-feira à noite. Deve ser culpa do café, né? Pra ficar tão indignado assim com um filme aleatório, é provável seja culpa do café. Enfim, prossigamos para falar agora sobre a diferença entre crescimento urbano e urbanização. Gente, imagina a seguinte situação: uma área urbana e uma área rural. Na área urbana, eu tenho 10 pessoas morando. Na área rural, eu tenho 5. Se a população urbana de 10 pessoas passa para 11, houve um crescimento urbano, um aumento populacional na área urbana. Se a população rural de 5 passou para 10, houve um crescimento rural, um crescimento populacional no campo. Nesse cenário, a população urbana até aumentou, mas ela aumentou num ritmo menor do que o aumento do ritmo da população rural. Nesse caso, não houve urbanização. A urbanização só acontece quando a gente tem um ritmo de crescimento urbano maior do que o ritmo de crescimento da população rural. Entenderam isso? Diga no chat se entenderam, tá? Por favor. Vou definir de novo. Urbanização é um fenômeno que acontece quando o ritmo de crescimento da população urbana é maior do que o ritmo de crescimento da população rural. E esse é um fenômeno extremamente recente. Não é que as primeiras cidades tenham surgido há pouco tempo, não. Tem cidades por aí desde a antiguidade, algumas muito famosas, muito populosas, mas o momento em que a população urbana começou realmente a se proliferar é recente. Começou a acontecer com a primeira revolução industrial. Eu toda hora, meu diretor, tô pegando caneta aqui, ó, pra poder riscar, né? É a mania de usar o quadro, né? Mas não dá, né? Estavam comentando no chat na aula anterior, né, que tem um mito de que é um fundo verde. É um fundo verde mesmo, gente. Aqui é uma parede verde. Não dá pra desligar rapidinho não, né? Dá? Cadê? Olha a mágica aí, ó, acontecendo. Ou sendo desfeita, né? Olha aqui, ó. Eu tô o tempo todo, gente, que nem um doido apontando pra um negócio ver, pra nada. Aí... Hã? É o homem do tempo. É isso, né? E aí meu diretor... É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Aí meu diretor faz a mágica e faz aparecer aqui, ó, o slide projetado, tá bom? Então, urbanização... Boa, Davi, entendeu, né? Beleza. Joyce perguntou o que é urbanização. Acabei de falar. Vou repetir. Urbanização é quando o ritmo de crescimento da população urbana é maior do que o ritmo de crescimento da população rural. Ok? E é claro, quando a população urbana começa a crescer muito, a própria área urbana vai se ampliando. Vamos ali para outro quadro rapidinho? Pensa comigo. Imagina que nós temos um país. Esse país se chama Proenenlândia, tá bom? Imagina que a Proenenlândia tem 2 áreas urbanas apenas. E o resto é campo, área rural, matagal, floresta. Imagina que 90% da população da Proenenlândia more no campo e os outros 10% morem em áreas urbanas. Caso essa população comece a migrar do campo para as cidades, para a área urbana, isso promoverá um crescimento urbano. E se o ritmo do crescimento da população desses lugares for muito acelerado, aí eu posso dizer que o país Proenenlândia estará vivendo um processo de urbanização.
Aliás, isso é um ponto muito importante, tá? Quando eu falo que um país é predominantemente urbano, vou voltar a isso em aulas posteriores também. Mas quando eu falo que um país é predominantemente urbano, por exemplo, o Brasil. Vamos fazer o Brasil aqui daquele jeitinho que vocês gostam, né? O Brasil tem mais ou menos 85% de população urbana. O Brasil tem 85% de taxa de urbanização, isso é, 85% dos brasileiros moram em áreas urbanas. Sabe o que isso faz as pessoas pensarem muitas vezes? Que 85% da área do Brasil é urbana. E não é. Esses 85% de pessoas, essa maioria de brasileiros que vivem em áreas urbanas, vivem em alguns poucos lugares. Aí você vai ver, são algumas poucas localidades onde mora muita gente. Enquanto em termos de área, a maior parte das áreas do Brasil seguem sendo rurais. Isso vale para outros vários países do mundo também. Porque as cidades são lugares com grande densidade demográfica, com povoamento muito grande, com aglomeração de pessoas muito expressiva. Beleza? Levi está dizendo que é uma capivara do lado e um porquinho do outro. Pode ser, né? É uma possibilidade. Olha aqui, como eu disse, o processo de urbanização é algo recente. Em 1750, pouquinho antes da primeira Revolução Industrial, só 2% da população mundial vivia em áreas urbanas. E aí a Inglaterra começou a se industrializar. E as pessoas lá começaram a fazer o êxodo rural, migrando do campo para a cidade. Rapidamente, a Inglaterra virou um país predominantemente urbano. Aí depois foi a vez de acontecer a mesma coisa na Alemanha, na França, na Bélgica, na Holanda, nos Estados Unidos, no Japão. E isso fez com que em 1950 nós já tivéssemos 38% da população mundial morando em áreas urbanas. Daqui para frente, de 1950 em diante, foi a vez de lugares como Brasil, Argentina, México e vários outros países do mundo emergente começarem a se industrializar. E isso promoveu muito êxodo rural, gerando uma rápida urbanização, que em poucas décadas fez com que a população mundial finalmente passasse a ser majoritariamente urbana. Hoje, 2023, eu não tenho um dado exato para dar para vocês. Mas em 2019, que é o último dado que eu tenho consolidado, sem ser estimativa, nós tínhamos 52% da população mundial vivendo em áreas urbanas. Pode parecer que não é tanto assim, mas, gente, foram poucos séculos em que a gente passou de apenas 2% para mais de 50% de pessoas do mundo vivendo em áreas urbanas. Por isso, dá para dizer que a urbanização é um fenômeno recente, que promoveu o surgimento de algumas cidades muito grandes e a expansão de outras cidades que eram pequenininhas e que viraram gigantescas. Olha aqui, nessa imagem eu vejo que grande parte do mundo é predominantemente urbano. No Brasil, a taxa de urbanização é superior a 80%. Nos Estados Unidos também, na Argentina também, no Chile também, no Canadá também, mas ainda tem muito país cuja maioria do povo mora no campo. Olha aqui, ó. A maioria dos países da África subsaariana ainda são predominantemente rurais. A Índia ainda é um país de maioria rural. Então não acabou o espaço rural, não acabou a população que mora no campo, mas a tendência global é de que continue havendo esse aumento do processo de urbanização. Tá bom? Olha aqui alguns dados para vocês. Em 1950, essa era a taxa de urbanização por continente ou por região. Repara que Oceania, Europa e América do Norte já tinham maioria urbana, porque se industrializaram primeiro. E repara que em 2018, a América Latina já havia ultrapassado a própria Europa em taxa de urbanização. Ásia e África
ainda que continuassem sendo de maioria rural, agora possuem cada vez mais gente morando em cidades. Agora, cuidado com uma coisa, tá? Não vai achar que o processo de urbanização automaticamente faz o país virar desenvolvido, não. Tem um monte de lugar por aí, predominantemente urbano e pobre, problemático, cheio de desigualdade. Até porque esse processo de urbanização, quando acontece muito rápido, gera, normalmente, muitos problemas sociais. Ah, olha só, o Brandon Vinícius está falando sobre um país mais populoso do mundo. Vocês sabem qual é o país mais populoso do mundo? Escreva para mim no chat, para ver se vocês estão ligados em atualidade. Olha aqui, ó. Taxa de urbanização em países desenvolvidos e emergentes. Veja, Singapura, Argentina, Brasil, México são países emergentes, fortemente urbanizados. A Índia é um país emergente, mas que ainda tem maioria rural. Tem pouca gente vivendo, proporcionalmente, né, em áreas urbanas. Aqui, eu tenho a taxa de urbanização em países não industrializados. Tem países pouco industrializados, onde quase ninguém, em porcentagem, mora em áreas urbanas, mas tem países pouco industrializados, como Gabão, Líbano, que também tem maioria urbana. Então, cuidado, tá? Por quê? Qual é o padrão histórico? A industrialização promove a urbanização. Só que há exceções. Então, cuidado para não achar que apenas lugares ricos e fortemente industrializados é que vão ser urbanos. Porque a tendência é de uma urbanização mundial. Ó, a galera falando aí, ó, Índia, China ultrapassou Índia, é o contrário. A China era o país mais populoso do mundo e há anos eu falava, ó, daqui a pouquinho, não porque eu estou prevendo algo, né, que as estatísticas mostram, mas eu dizia, gente, daqui a pouco a Índia vai ultrapassar a China. Esse momento chegou. Então, segundo as informações que temos, 2023 consolidou o momento em que a Índia ultrapassou a China e se transformou no país mais populoso do mundo. Tá bom? Olha aqui. Essa imagem mostra cidades pelo mundo de acordo com o número de pessoas. Isso aqui é muito legal, galera. Ele mostra que 23% da população mundial mora em cidades pequenas. E que as grandes cidades... Não tem como tirar esse QR Code do cantinho, não, né? Tem? Opa, show. Olha isso, ó. As megacidades, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, são poucas, mas sozinhas. Elas concentram cerca de quase 9% da população mundial. Então, olha, vamos somar 13 com 8, com 5. Olha a matemática aí. Olha o sofrimento. 18, 20, 26... com as porcentagens aqui, 27,2, acho que dá isso. Então, quase 30% da população mundial vive em cidades gigantescas, com mais de 1 milhão, mais de 5 milhões, mais de 10 milhões de habitantes. Então, é importante entender que cidades são essas, o que são essas megacidades e o que diferencia essas megacidades de outras aglomerações urbanas. Mas antes... olha para outros conceitos aqui. Mancha urbana é o nome que eu dou para a área efetivamente urbanizada. Quando você usa o Google Maps, na imagem de satélite, você percebe que as áreas urbanas são manchas cinzentas, né? Aquilo é uma mancha urbana. É a área efetivamente ocupada. Repara como São Paulo, a cidade de São Paulo, já existia há muito tempo. Mas em 1881 ela era pequenininha. Aí mais gente foi chegando lá, a população foi crescendo, ela foi aumentando. Mas em 1914 ela era bem pequena ainda. Quando é que ela cresceu? Muito entre os anos 30 e os anos 70. Que foi o momento do auge da nossa industrialização. Você já estudou isso aqui comigo. Governos Vargas, JK, militares... No auge da nossa industrialização, concentrada em São Paulo e no Sudeste, houve uma migração generalizada de gente de vários lugares do Brasil para São Paulo. A urbanização se acelerou muito e a mancha urbana, a área urbanizada, também aumentou. Repara como dos anos 80 para frente, a área urbana até aumentou, mas não aumentou tanto assim.
Por quê? Porque o auge do processo de urbanização em São Paulo já ficou para trás. Isso vai ser falado com mais calma daqui a 2 semanas, numa aula de urbanização brasileira, tá bom? Agora outro conceito, sítio urbano. Sítio urbano é o nome que eu dou para o conjunto de características da geografia física de um determinado local onde uma cidade é criada. Principalmente a característica de relevo, da topografia. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Se você olha para uma questão que fale o sítio urbano da cidade de Brasília colaborou para que ela fosse uma cidade planejada nos moldes que a gente vê na atualidade. O que essa frase está dizendo? Que o fato de que Brasília foi construída numa área plana colaborou para fazê-la do jeito que a gente conhece. Claro, que se você tem um terreno plano, é muito mais fácil construir. Imagina, tu quer construir uma casa num terreno plano. É muito mais fácil do que construir num terreno muito íngreme, num terreno inclinado. Imagina o quão complicado é criar uma cidade num lugar como esse aqui. Aqui é La Paz, capital da Bolívia. E aqui é a cidade vizinha a ela, El Alto, que é o lugar onde está o aeroporto. Meu irmão, olha esse desnível. Olha essa topografia. É fácil construir uma cidade aqui? Claro que não é. Então as características visuais de uma cidade, se ela tem ruas em linha reta, se ela tem ruas muito tortuosas, muitas vezes estão relacionadas a qual é o sítio urbano onde aquela cidade foi criada. Tá bom? Olha Salvador. Para quem é de Salvador, quem é de Salvador aí? Ou quem conhece Salvador? Imagino que haja alguém que já foi a Salvador. A Miriam lançou só ladeira abaixo. Pois é, aqui ó, ladeira. Salvador é ladeira, 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 né? Tem cidade baixa e cidade alta. Tem um elevador Lacerda para você ir de um ponto a outro dessa localidade. E por quê a cidade cresceu desse jeito? Por causa do sítio urbano. Tá bom? Então o sítio urbano impacta diretamente nas características visuais da cidade, em como é que ela é construída. Pensa no caso do Rio de Janeiro. Meu diretor, tem túnel aqui no Rio de Janeiro? Muito, né? Túnel o tempo todo. Por quê? Porque a cidade foi construída num lugar onde tem morro o tempo todo. Para passar de um lugar para o outro, meu irmão, ó, Vlau, tem que furar as pedras tudo. Tem que furar as rochas e construir um túnel. Ou você faz ponte em alguns lugares porque ali era pântano. O Rio, meu irmão, tem um sítio urbano horroroso. O correto era não construir nada aqui. Porque ou você tem pântano que alaga, ou são ladeiras que podem ter deslizamento de terra. E aí você tem que tentar ajustar a urbanização a essa geografia física muito complicada. Aqui, gente, o que eu tenho é uma imagem que vocês já viram em outras aulas de população. Ela mostra a distribuição demográfica no mundo. Onde tem mais gente, onde tem menos. Olha para a Índia, mó galera. Olha para o leste da China, mó galera. Europa, esse pedacinho aqui do Golfo da Guiné, na África, litoral do Brasil. Então eu vejo aí a distribuição demográfica. Ó, a Pamela é de Salvador, ó, beijo, grande abraço aí para Salvador, lugar maravilhoso. Muito tempo que eu não vou a Salvador. Eu fui lá a última vez em 2009, 8 ou 9, na virada de 8 para 9. Faz tempo, tem que voltar. Então, nesse mapa eu tenho a densidade demográfica, distribuição populacional pelo mundo. Nesse outro, eu tenho a distribuição geográfica das principais cidades. Olha que legal. Onde que está mais iluminado aqui no mapa? Japão, Coreia do Sul, litoral da China, Europa, essa parte dos Estados Unidos, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Manaus, Salvador. Olha Salvador aqui. E repara como não bate exatamente igual o que eu vejo nesse mapa e nesse, porque se fosse para bater exatamente igual, era para estar mais iluminado esse lugar aqui, ó, da Índia, do que a própria Europa. E não é o que eu vejo que tem iluminação, mas menos do que aqui. Por quê? Porque esse mapa mostra a distribuição demográfica. Gente vivendo no campo ou na cidade. Aqui eu vejo cidades.
Então quem vai estar mais iluminado? Os lugares predominantemente urbanos, como a Europa, a América Anglo-Saxônica, o Japão e outros lugares que já vivenciaram há mais tempo esse fenômeno urbano. Tá bom? Agora vamos falar da diferença entre os tipos de aglomerados urbanos. Não é difícil não, tá, gente? Mas presta atenção. Metrópole, o que é? Área urbana de pelo menos 1 milhão de habitantes, grande, populosa, importante e que exerça influência sobre outras áreas, que exerça uma centralidade na região onde se encontra, no país onde ela se encontra, ou mesmo para o mundo inteiro. Porque nesse lugar, a metrópole, geralmente ficam sedes de empresas, é onde costuma ter mais emprego, onde tem mais shoppings. Vou dar um exemplo muito simples de entender. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma metrópole. Eu não moro no Rio de Janeiro não, tá? Eu moro no município vizinho, Duque de Caxias. Em Duque de Caxias tem um shopping center grande. Se eu forçar a barra, tem 2. Forçando muito, tem uma galeria lá que chamam de shopping, mas aí é forçação. Então, Duque de Caxias é vizinho ao Rio de Janeiro, tem 2 shoppings. Juan, quantos shoppings tem no Rio de Janeiro? Nossa senhora. Cara, só aqui na Barra, que é onde está o ProEnem, Então a avenida tem... trocentos, cara. Eu não sei mesmo quantos, mas são dezenas de shoppings. Muitos. Universidades, onde tem mais? Caxias ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Emprego, eu tô onde? No Rio de Janeiro, não tô em Caxias. Para onde que o trânsito flui todo dia? De Caxias para o Rio de Janeiro, tudo engarrafado. Para onde que ele flui à noite? Do Rio para Caxias, todo mundo voltando para casa. Então, a metrópole é esse lugar que exerce um grau de centralidade sobre outras localidades. Salvador é uma metrópole, Fortaleza é uma metrópole, Curitiba, Porto Alegre, Recife são metrópoles. São Paulo nem se fala. Belo Horizonte, Brasília, todas são áreas urbanas com uma grande centralidade, que exercem influência sobre outras localidades. Elas estão hierarquicamente, em termos de importância, acima de outras áreas. Quem é mais central? Quem tem mais serviços, mais infraestrutura? Belo Horizonte ou Viçosa? Rio de Janeiro ou Varre e Sai? Vitória, no Espírito Santo, ou Guarapari, no Espírito Santo? É disso que eu estou falando. Esses lugares, os centrais que exercem influência, são as metrópoles. Tá bom? Então, metrópoles são lugares populosos, com pelo menos 1 milhão de habitantes, com uma grande centralidade sobre áreas vizinhas ou sobre áreas afastadas. Joguei no Google aqui rapidinho, 70 shoppings. Nossa. Em 2022. Olha aí, ó. Aqui tem informação, hein? No Rio de Janeiro, em 2022, tínhamos 70 shoppings. Só perde pra São Paulo. Tu viu quantos tem em São Paulo? Aqui. Ó, informação tá chegando aí, hein? E não é chat GPT não, é pesquisa do Google mesmo, braba ali, ó, manual, braçal. São Paulo tem mais, certamente, né? 193. Nossa, São Paulo tem 193 shoppings. E o Acre? Tem quantos? Vamos ver. Nenhum? Tem um, né? Pois é. Então tinha um tempo atrás, eu imaginei que pudesse ter mais um, mas não, né? Olha que legal. Rondônia, um estado inteiro, um shopping. O Acre, um estado inteiro, um shopping. O município do Rio de Janeiro tem 70. São Paulo, 193. Entende? Olha a diferença na centralidade. Por isso que é importante entender o conceito de metrópole. Agora, olha que legal. O Rio de Janeiro tem vários municípios ao seu redor. Caxias, Magé, Niterói, São Gonçalo, Mesquita, São João de Meriti. Todos eles são diretamente influenciados pelo Rio de Janeiro. Quem mora em Caxias muitas vezes trabalha no Rio, estuda no Rio de Janeiro e volta para casa depois. Quem mora em Niterói atravessa a ponte, pega um trânsito terrível, vem trabalhar no Rio, volta para casa depois. Então, toda essa área em verde é a área metropolitana do Rio de Janeiro. É uma área formada pela metrópole, o Rio de Janeiro, e pelos municípios vizinhos a ela, diretamente influenciados por ela. Entendido? O cara que mora em Búzios vai vir trabalhar todo dia no Rio de Janeiro? Pouco provável.
Pode ter um ou outro, mas é exceção. O cara que mora em Campos vai vir todo dia trabalhar no Rio e voltar para casa? Pode ser, mas é raro, é exceção. Agora, dentro da área metropolitana, esse fluxo é muito, muito comum. Fala para mim qual o nome desse fluxo. Eu sei que vocês sabem. Qual o nome desse movimento em que a pessoa sai de casa, vai trabalhar em outro lugar, às vezes em outro município, depois volta para casa? Todo dia, ó, vai e volta, trabalho, casa. É um movimento migratório diário, temporário, que acontece principalmente dentro dessas áreas metropolitanas. Boa, movimento pendular, é isso aí. Tá certo? Outro conceito, megalópole. O que é isso? Junção física e socioeconômica de duas ou mais metrópoles. Pensa comigo. Olha aqui, ó. Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore, Washington. O que é em comum entre todos esses lugares são metrópoles. E elas estão perto umas das outras. À medida que elas vão crescendo, acaba que elas podem se juntar. E aí formam uma grande área urbana composta por muitas metrópoles. É a isso que nós chamamos de megalópole. Megalópoles são mais comuns principalmente em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, no Japão, porque nesses lugares costuma ter mais metrópole. E elas costumam estar próximas umas às outras. Só nos Estados Unidos tem 3. E aí os nomes são engraçados, né? Tem a megalópole Boswash, que vai de Boston até Washington, passando por Nova York. Tem a megalópole Schipitz, que vai de Chicago a Pittsburgh, aqui também na costa leste dos Estados Unidos, no Nordeste. E tem a megalópole Sansan, que vai de São Francisco a San Diego, passando por Los Angeles e fica na costa oeste do território americano. Tem megalópole no Japão, como eu falei. Tem megalópole na Europa. Essa aqui é muito louca, porque esse eixo megalopolitano vai de Londres, passando por Bruxelas, Paris, Frankfurt, Zurique, até Milão, pegando vários países diferentes. E há quem apelide essa megalópole de Banana Azul. É tosco o nome, né? Mas há quem use esse termo para se referir a esse grande conjunto de áreas urbanas que perpassam vários países diferentes. Por que banana? Pelo suposto formato. Por que azul? Porque esse termo foi cunhado durante a Guerra Fria. E se você tinha que utilizar uma cor durante a Guerra Fria no mundo ocidental, era o azul, já que o vermelho representava o socialismo soviético. E você pode enxergar de tudo, né? Banana azul, ou até mesmo, quem sabe, a Marge Simpson, aqui em parte do território europeu. Não há limite para criatividade. Você pode olhar para os meus mapas e enxergar uma capivara, quem sabe a capivara filó. Você pode olhar para a Europa e enxergar uma banana azul, ou então a Marge Simpson. Tá bom? Aqui entre o Rio de Janeiro e São Paulo, há quem diga que há uma megalópole em formação. Vamos falar isso melhor numa outra aula, em que comentarmos sobre a urbanização brasileira. Porque agora eu quero fechar essa nossa aula de hoje falando dos últimos 2 conceitos. Megacidade, que eu já comentei, e cidade global. Megacidade é qualquer aglomerado urbano com mais de 10 milhões de habitantes. A maioria das megacidades está em país subdesenvolvido, em país periférico, em país emergente. Por quê? Porque é nesses países que a urbanização é mais recente. E é nesses lugares que ela é mais concentrada. Tu vai para os Estados Unidos, tem várias metrópoles com 1, 2, 5 milhões de habitantes. Você vai à Nigéria e tem um lugar, Lagos, gigantesco. Você vai a outros países do mundo periférico, tem uma metrópole onde mora quase todo mundo que vive na área urbana do país. Então, como a urbanização é mais recente e mais concentrada em países emergentes, é neles que a gente tem tido o aumento das megacidades. Em 1990, nós tínhamos 10 cidades nesse patamar de megacidades. Em 2014, já eram 28. E a previsão para 2030 é que sejam 41 megacidades. Que tipo de problema isso gera? Ou pode gerar? Que tipo de questões sociais e econômicas isso pode provocar? Assunto para a semana que vem. Mas lembre-se que apesar da maioria das megacidades ficarem em países periféricos, há algumas em países centrais.
A maior megacidade do mundo é Tóquio, que tem mais de 37 milhões de habitantes. Nova York e Los Angeles são outras megacidades em países centrais. Mas repara, como a maioria está em países periféricos ou em países emergentes. E por último, olha aqui, ó, as cidades globais, que nada mais são do que metrópoles com influência global. Pensa comigo, se eu tenho uma metrópole onde a bolsa de valores dali tem investimentos do mundo inteiro, se essa bolsa quebra, o mundo inteiro sofre. Se eu tenho uma metrópole onde estão as sedes dos principais bancos do mundo, as decisões tomadas ali influenciam o mundo inteiro. Se eu tenho uma metrópole onde estão as sedes das principais empresas transnacionais do mundo, qualquer decisão dali influencia o mundo todo. Portanto, cidades globais são metrópoles de nível mundial, de importância global. Quantas são? Aí depende. Olha aqui, ó. Nessa imagem, eu tenho uma representação do mundo com 49 cidades globais de nível alfa, que seriam as mais importantes. Nessa aqui, eu tenho a representação do que seriam 42 cidades globais, segundo um outro critério. Aqui, eu tenho uma outra representação do que seriam as 10 principais cidades globais do mundo. Então os critérios mudam. Mas, de modo geral, uma cidade global é aquela que exerça algum tipo de centralidade e influência em escala global. E é claro que algumas cidades globais são mais globais do que outras. Londres, Tóquio, Nova York, Paris são cidades globais e São Paulo também é. Buenos Aires também é. Santiago também. Só que o nível de centralidade dessas é menor do que as que eu citei primeiro. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Pra gente fechar, tá aqui o nosso glorioso resumão. Pode dar o seu print. E nesse material, eu coloquei 3 questões para que vocês treinem. Então pode pegar o material, façam as questões, qualquer dúvida, manda para mim. Tá bom? Perdão, Vitória, mas tô acabando aqui, ó. No meu relógio são 9h13, então ainda tô com 2 minutos de prazo. Um beijo, tchau, tchau pra vocês. Aproveitem bem o finalzinho de sexta e o resto do final de semana. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.